Então, primeira coisa, vamos desenhar aqui o nosso módulo, tá? Vamos supor que aqui é um módulo, não repare que vai ficar torto, beleza? É daquele jeito que eu faço, que eu falo sempre, né? A ideia aqui é ser claro e específico com vocês, ó. Imagina que aqui é um módulo, beleza? Então você tem aqui a caixaria do módulo, e aí você precisa agora fazer a porta para esse módulo. Então, qual é a primeira coisa que você precisa saber? Esse móvel vai ser com a porta batente ou porta embutida? Tem diferença? Tem diferença. Se for um móvel com porta batente, ou seja, a porta ela fecha aqui por fora, você vai considerar uma medida. Se for um móvel com a porta embutida, ou seja, a porta vai ficar dentro da caixa do móvel, você vai considerar uma outra medida. Então aqui, imagina que a gente tem uma porta de giro. Que é a porta de giro, Lucas? A porta normal, que ela quebra assim, ó, girando, beleza? Então você observa. Primeira coisa, quais são as medidas do módulo, tá? Qual é a medida da caixa do móvel, beleza? Vamos supor aqui que esse móvel ele tem 500 de largura por 700 de altura. Medidas hipotéticas, beleza? Só para título de exemplo. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Então, primeira coisa, você tem as medidas do módulo. E aí você vê, Lucas, é porta batente ou é porta embutida? Se for porta batente, ou seja, ela fecha por fora, você precisa determinar quais vão ser as folgas que vai ter nas extremidades dessa porta, beleza? E qual é a folga que eu trabalho? Eu gosto de trabalhar com 3 milímetros de folga. Esquerda, direita, superior e inferior. É um padrão que eu adotei, tá? Lucas, é errado se eu trabalhar com 5 milímetros? Não, foi só uma forma que eu adotei e que tem funcionado para mim. Tá? Então, aqui nesse caso, eu determino primeiro a folga que vai ter entre a lateral do móvel, né, a caixa do móvel e a porta. Então, vou até usar outra caneta aqui para ilustrar a porta. Ó. Então, se é uma porta batente, ela vem aqui por fora, beleza? Porta batente aqui. E aí, o que você precisa fazer? Determinar essas folgas aqui, ó. Então, nesse caso, como é uma porta batente, eu trabalho com 3 milímetros de folga, eu tenho 3 milímetros aqui, 3 milímetros aqui, 3 aqui e 3 aqui. 3 milímetros em todos os lados aqui da porta. Determinei quais são as folgas, eu vou fazer conta agora, tá? Nesse caso, eu pego primeiro a largura, então eu tenho 500, e eu vou subtrair as folgas que eu determinei. Como eu determinei aqui 3 milímetros de cada lado, então na largura eu subtraio 6, né? Menos 6 milímetros. Então a largura da minha porta, ela vai ter 494, nesse caso. Beleza? E qual é a altura dessa porta, Lucas? Mesmo procedimento. Pego a altura dela, 700, menos 6, que é 3 em cima e 3 embaixo. 694. Beleza? Então, para módulo de uma porta só, a conta você faz dessa forma, né? Isso é uma porta batente, beleza? Fiz isso aqui, encontrei a medida da porta, tá? Agora, essa é a medida da porta final. Pô, Lúcio, como assim? É a porta acabada, porta pronta já, com fitamento e tudo mais. Por que eu estou levantando essa observação? Se você trabalha terceirizando o seu corte e fitamento, da forma que eu trabalho, que eu prefiro, que eu ensino, que eu recomendo, você só precisa informar essa medida aqui para a central e eles vão te dar a porta finalizada nessas medidas aqui. Se você mesmo vai fazer corte, vai fazer o fitamento, você precisa descontar a espessura da fita de borda nesse cálculo aqui. Ah, Lucas, estou usando a fita de 0,45. Então você vai subtrair mais 1 milímetro em cada medida. Ah, Lucas, estou usando a fita de 1 milímetro, a fita ABS. Você vai descontar 2 milímetros em cada medida. Beleza? Então é só você atentar a isso, tá?